Você realmente é convertido? Esse é o nosso tema de hoje e eu vou te provar que você já traiu Jesus. A gente fica criticando algumas passagens na Bíblia, principalmente aos pecadores, mas quem somos nós para julgar? Então hoje eu quero explorar com vocês uma passagem na Bíblia bem importante, que ela é emblemática numa trajetória de Pedro. Ela está lá em Lucas 22, do versículo 31 ao 34. Eu vou ler com vocês, vou colocar o trecho aqui para a gente acompanhar. Jesus fala o seguinte: Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como se faz com o trigo. Contudo, eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Quando, porém, você se converter, fortaleça os seus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, eu estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. E Jesus respondeu: Eu lhe digo, Pedro, que ainda hoje, antes que o galo cante, 3 vezes você negará que me conhece. Essa é a versão NVI dessa passagem extremamente importante e que dá para a gente explorar bastante. Então vamos lá. Aqui na passagem, ela já começa falando 2 vezes o nome de Simão, né? Fala Simão, Simão. Isso já é o quê? Um alerta. Toda vez que a Bíblia traz essa repetição, ela traz um alerta do tipo: cuidado, cuidado com o que você está falando, cuidado com o que você faz. Então essa passagem ela traz muito isso, né? Essa atenção. Então aqui, só para contextualizar, Pedro num diálogo com Jesus. E esse é um diálogo forte, porque Jesus fala o seguinte: contudo, eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. O verso antes, ele fala que eis que Satanás pediu para peneirar. Satanás pediu para Deus autorização. Ele não consegue fazer nada sem autorização. Esse é o primeiro ponto que eu quero tratar aqui, porque às vezes a gente como cristão ou como uma pessoa já temente a Deus, a gente ainda tem restrição, a gente fica meio que perdido. Mas é só para confirmar. Deus só deixa que Satanás haja com a permissão dele. Não é com a nossa permissão ou com medo porque ele vai ocasionar alguma coisa. É somente se ele permitir. Esse aqui é um exemplo de versículo que trata isso. Então aqui Jesus, preocupado, ora por Pedro. E ele fala que Satanás queria peneirar vocês. Vocês é no sentido global dos discípulos. E Jesus fala: eu orei por você. Diretamente para Pedro. Por que isso? Porque Pedro, ele era uma referência para os apóstolos. Pedro, ele tinha uma característica de liderança. Então, se o líder cai, automaticamente as outras pessoas iriam perder. Iriam deixar com que o mal tomasse conta, né? Quando a gente vê uma liderança nossa, um pai, uma mãe, um chefe caindo, um pastor, alguma coisa nesse sentido, todo o corpo se enfraquece. Então essa parte ela é bem emblemática porque ela trata disso. Porque nesse contexto, onde Pedro depois, lá na frente, ele vai negar Jesus, ele tem uma aliança. Ele tem uma aliança com Jesus muito forte, né? Então ele falou que ia seguir Jesus por todos os lados, ele falou que ele ia tratar Jesus, seja na prisão, seja na morte, mas ele mentiu. E aqui é importante citar que no verso, logo na sequência, ele fala o seguinte: porém, quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Quando você se converter, ali ele ainda não era convertido. Olha que interessante, Jesus já via nele que ele não tinha conversão. Então eu quero trazer essa reflexão para o nosso dia a dia, né? Às vezes a gente se acha convertido, mas realmente a gente está? Não é só a gente falar, não é só eu ir numa igreja, não é só eu seguir algumas doutrinas, não. A conversão ela vai mais do que isso. A conversão aqui, a gente vai perceber que ela é um estilo de vida. A conversão ela é algo que nós praticamos. Não, eu sou convertido. Será? Você pratica? Quantos convertidos estão caindo? Quantas pessoas que você conhece que se dizem convertidos têm algum tipo de vício? Isso aí você dá um Google, você vê personalidades, pessoas do meio caindo em problemas, caindo em tentações. Então a conversão, ela
tem que ser considerada como estilo de vida. Então aqui, Pedro confessou para Jesus que ele queria seguir ele de qualquer forma. Será? Jesus já sabia, você não é convertido, você não vai cumprir isso que você está falando. Então ali Pedro trai Jesus porque ele mentiu. A mentira foi uma traição, né? Mas Jesus já sabia do coração de Pedro. E quando ele foi realmente confrontado, ele fugiu. Ele negou Jesus conforme havia predito a passagem. Então, quando a gente traz essas características de Pedro, a gente começa a refletir quem era Pedro, né? Se a gente for trazer essa percepção de características. Pedro era corajoso, ele era impulsivo, ele era direto, né? Isso não podia se negar, mas ele era verdadeiro, né? E ele era transparente. Então, com o histórico que a gente tem de Pedro, a gente percebe essas características. Agora eu pergunto para você, você tem alguma delas? Você também tem um pouquinho de Pedro em você? Essa impulsividade em determinadas situações de pressão? Eu creio que sim. Eu também tenho, todos nós temos essa particularidade, mas isso não é um defeito. Tanto é que Pedro depois recebe o perdão. Pedro só recebe esse perdão porque ele se arrepende. Né? Quando a gente vai fazer esse tipo de comparação, se a gente colocar numa escala, a gente vê que Pedro negou Jesus, depois Pedro chorou por ter traído Jesus e os seus companheiros, os seus discípulos, a comunidade ali, né? Ele cometeu um erro gravíssimo que ele negou realmente quem ele tinha jurado de morte. Ele foi restaurado depois disso e, na sequência, ele recebeu uma missão. Então Pedro é um dos principais personagens. E quando ele entende e vira a chave, tanto é que a morte de Pedro, também por crucificação, ele fala no momento da sua morte que ele queria ser crucificado de cabeça para baixo, que ele não merecia ter passado pelo mesmo que passou Jesus. Então ali na sua morte e durante toda a trajetória, quando Jesus volta aos céus, ressuscita e volta aos céus, ele sente a missão dele, ali ele entende. Então ali ele foi convertido e ele conduziu o crescimento da igreja de forma exponencial, como relatado em vários livros, como por exemplo no livro de Atos. Então quando a gente traz isso para nós, a minha pergunta que fica para você é o seguinte: quem é você no momento de pressão? Você também vai trair os seus princípios? Na hora que realmente o bicho pegar, você tem que tomar uma decisão. E aí, qual caminho que você vai seguir? Vou trazer um exemplo. Por exemplo, num churrasco. Você está lá participando de um churrasco e você tomou a decisão que não iria mais beber. Né? Você não vai mais ingerir bebida alcoólica. Mas seus amigos, num churrasco que você vai, tá lá os seus amigos. Você não vai beber? Tem certeza? Ah, não acredito que agora virou crente. Agora realmente mudou tudo. Agora também vai fazer o quê? Vai parar de ter relações com a sua esposa? Agora você vai realmente ir para vai vestir batina? Tem muita gente que confunde tudo, né? Então os escarnecedores estão aí. E no momento de pressão, o que você vai fazer? E muita gente cede. Ah, não, mas é só um copinho, ninguém está vendo. É só para manter o social. Então você está abrindo mão. Então quando a gente trata de pequenas questões, a gente está falando de pequenas atitudes do velho Pedro. E você, com certeza, tem um pouquinho disso. Então a conversão genuína não é só porque eu me batizei. Você se arrepende, vai para as águas e o próximo passo. Um ponto importante aqui, uma chave interessante, é que a Bíblia ela não esconde os problemas. A Bíblia ela não tira ou maqueia todo o problema. Não, ela mostra o que foi realmente, porque tudo tem uma lição. Porque tudo que ele fez também é o que nós fazemos. Só que o grande ponto não é causar um problema, não é falar alguma coisa, mas é o que eu faço quando eu sou confrontado com isso. Eu vou repetir o pecado? Eu vou mudar o meu jeito de ser? Eu vou realmente ir para cima, usar da minha força? Então esse é um grande ponto que eu quero trazer com esse versículo, com esse vídeo para você. Sabe, meus irmãos, quando a gente avalia essa história de Pedro, eu faço uma reflexão muito interessante. Pedro ficou
todo o tempo com Jesus. Ele dormia, acordava, eles comiam junto, tomava banho junto, eles amavam a barraca, tirava a barraca, ia para monte, descia de monte. Ele era íntimo, ele estava ali, ele era um dos prediletos de Jesus, a quem Jesus confiava. Então, aonde Jesus estava, Pedro participou de tudo. Pedro viu milagres, ele viu levantar defunto, ele viu o cego enxergar, o cara que era coxo voltar a andar, chagas serem curadas, surdo ouvindo. Então ele participou de tudo. E na hora de decidir, ele negou Jesus. Então quando a gente começa a nos colocar nessa situação, muita gente usa isso para falar, se até Pedro errou com Jesus, quem sou eu? Então eu posso continuar o que eu estou fazendo. De forma alguma, porque o que manda é o seu coração. O que manda é o que está aqui. Então, quando você entende o seu erro e muda, isso é arrependimento genuíno, né? Então, quando a gente percebe isso, a mensagem que eu quero te passar é que você sim pode ter esperança numa transformação. Mesmo Pedro, mesmo Paulo, quantos personagens da Bíblia eram ruins e depois se converteram positivamente, genuinamente, verdadeiramente. Então, a gente tem que trazer essa palavra para mostrar que, independente do que você tenha feito, Jesus, ele vai te perdoar, desde que você se arrependa. Teve uma diferença entre Pedro e entre Judas. Pedro errou, Judas errou, os dois viram que erraram. A diferença é que Pedro, por exemplo, se arrependeu, e Judas não, ele carregou uma culpa até tirar a própria vida. A gente vê que muita gente aí na rua está tirando a sua própria vida, porque ele se sente culpado, se sente sem saída. Então, aqui nessa passagem, a gente vê que mesmo quem anda com Jesus, quem estava ali no dia a dia, pode errar. Nós também vamos errar porque a nossa natureza ela é pecaminosa. Então, hoje, a minha mensagem para você é, não importa o que você fez, não importa o que você está fazendo, importa de agora em diante. Então, essa passagem ela traz muito isso para nós, para que nós possamos sempre levar em primeiro lugar Jesus, para que a glória eterna dele nunca deixe de existir. No final vai ser ele que tem que receber a glória, mas ele sempre traz a solução, traz a cura para nós que somos pecadores. Então a gente tem que trazer isso como um privilégio. Tanto é que a salvação ela é uma graça imerecida e Jesus faz isso por nós. Um ponto que eu quero encaixar aqui no início do versículo é que fala o seguinte: eis que Satanás pediu para peneirar vocês como se faz com trigo. Então o trigo, né, a gente tem o trigo bom e o trigo ruim, que é o joio. O joio, na verdade, quando você peneira e joga para cima, o vento leva, porque ele é leve, ele não tem nada dentro dele, ali é só uma casca. O trigo mesmo, ele quando você joga para o alto, ele vai descer. Então ele tem peso, ele tem conteúdo, ali dentro tem coisa boa, o joio não. Então quando traz essa passagem, a gente é peneirado, a gente precisa ser peneirado para tirar aquilo que é ruim e deixar somente aquilo que é bom. Então quando a passagem fala, Jesus fala para Pedro que nós seremos peneirados, pode ser que doa. Na verdade, com certeza vai doer, só que é para algo bom. É para tirar aquilo que é de ruim nosso, para tirar aquilo que nos prejudica. Então Jesus vem para nos alertar, fala, olha, se você deixar eu entrar na sua vida, eu vou te peneirar, mas eu vou tirar tudo de ruim e só vai ficar o que é puro, o que é produtivo, o que é bom. Ainda explorando um pouco sobre essa questão de ser convertido, tem uma chave importante para você entender se você é verdadeiramente convertido ou não. A palavra-chave é egoísmo. Quando a gente é egoísta, a gente pensa na gente, a gente pensa nas nossas coisas. Mesmo que quando eu faço algo para mim, eu tenha que prejudicar o próximo, eu não estou nem aí. Quando esse ego, quando essa possessão, essa posse pelas coisas, ela é maior do que o bem-estar do próximo, isso significa que o sentido de egoísmo ele está maior do que a conversão. Então, eu posso falar que sou convertido, mas como que está o seu egoísmo? Quando você faz alguma oração,
Você está orando pelo quê? Por você? Sempre. Não tem nenhuma oração você pedindo a salvação de um parente, de um amigo, intercedendo por uma enfermidade? Então, quais são as suas orações? Você sempre pede para as pessoas ao seu redor orarem por você, pelas suas causas? Quando você verdadeiramente orou para alguém, ou a sua oração ela foi baseada numa pessoa, numa terceira pessoa, num parente, num cônjuge, nos filhos. Então, quem é convertido verdadeiramente não é egoísta. Faça essa autoanálise e você vai começar a perceber que talvez hoje você esteja nesse cenário. E está tudo bem, porque você não estava enxergando. Quem sabe esse vídeo ele vem para poder te ajudar a abrir seus olhos. Então, se fez sentido para você esse vídeo, se você gostou, coloca aqui no comentário o que você achou, compartilha, salva, manda para alguém, para que a gente possa fortalecer aqui o canal e a gente trazer mais bênçãos, mais palavras e que no final o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja sempre exaltado e seja o número 1.